paz. Bom, você já passou por uma crise, está vivendo uma crise, vai viver uma crise. Todo mundo passa por crises, né? Eu queria falar sobre isso hoje nesse estudo bíblico, nessa mensagem bíblica. Se você já me conhece, já conhece o Instituto Sal, dê um curtir, um compartilhar aí nas suas redes sociais, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas. Se você ainda não me conhece, sou Alexandre Pereira, sou fundador do Instituto Sal e aí recomendo que você me ouça um pouco mais para você poder fazer isso, se tudo isso que eu falar fizer sentido para você, tá bom? Bom, quando eu falo de crise, logo me vem um personagem bíblico na minha mente, que é Jacó. Jacó tá lá no livro de Gênesis, você consegue acompanhar a vida dele a partir do capítulo 25, você consegue acompanhar a história de Jacó. Jacó foi um dos dois filhos de Isaac, filho da promessa, filho de Abraão, e desde o ventre da mãe já havia, pela tradição hebraica, uma disputa entre Jacó e seu irmão Esaú para ver quem é que seria o primeiro a nascer, quem seria o primogênito de Isaac. E a tradição vai dizer então e a narrativa bíblica vai dizer que Jacó nasce grudado no calcanhar de Esaú, ou seja, Esaú nasce e logo vem atrás grudado no calcanhar Jacó. E aí tem toda essa tradição que acredita que eles estavam brigando pela primigenitude. Bom, e aí Jacó cresce buscando uma maneira de ganhar ou tomar do seu irmão a bênção do primogênito, né? Porque na tradição, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, na tradição hebraica, o filho mais velho é aquele que é agraciado com a bênção de dar continuidade ao pai, né? A vida do pai, quando o pai se vai, o pai morre, é o filho mais velho que tem a incumbência, a missão de continuar toda a descendência, enfim, continuar a cuidar da família, ser o chefe da casa. E então a Rebeca, né, que era esposa de Isaac, provavelmente por acreditar nessa promessa ou nessa palavra onde existia uma promessa de Deus, uma palavra de Deus para a vida de Jacó que dizia que o filho mais velho de Isaac iria servir ao filho mais novo, dá uma mão a Jacó e o ajuda a então conquistar a bênção do primogênito. Jacó, a Bíblia vai dizer que Esaú era um homem muito peludo e Jacó então se disfarça, coloca uma pele de um animal para se parecer com seu irmão e vai até o seu pai Isaac com um guisado preparado, orientado pela sua mãe, porque Isaac gostava muito desse guisado do seu filho mais velho, Esaú, e ele vai e consegue enganar Isaac e receber a benção. Bom, logo após, Esaú chega em casa e vai também tomar a bênção do seu irmão, do seu pai, quer dizer, e o seu pai diz, olha, não, como assim, eu já te dei a minha bênção. E Esaú diz, não, eu estou chegando aqui agora. E aí os dois caem na real e caem e descobrem então que foram enganados por Jacó. Bom, após isso, Isaac morre e o Esaú então jura, né, matar o irmão, e Rebeca, com muito medo, inclusive ajudou, né, que tudo isso acontecesse, recomenda que seu filho mais novo, Jacó, vá embora. E ele vai e cai nas terras do seu tio Labão, onde trabalha duro, e se apaixona por sua prima Raquel, e quer casar com Raquel e faz um acordo com seu tio de trabalhar 7 anos para ter a mão, então, da sua grande amada Raquel, para poder casar com ela, mas pela tradição, a filha mais jovem não poderia se casar antes da filha mais velha, Lia. Então Labão faz com que Jacó se case com Lia. Então, Labão permite que Jacó trabalhe mais 7 anos para ter a mão, então, da sua Raquel, para se casar com Raquel. E Jacó, agora já um pouco mais esperto, diz, não, tudo bem, eu trabalho mais 7 anos, mas primeiro eu caso com
com a sua filha. Então se casam, ele trabalha lá, cumpre-se os 7 anos e ele prospera muito, ele ganha muitos bens, muitos recursos, de tal forma que ele está tão próspero, de tal forma que ele chega à conclusão que, vivendo na mesma terra, na mesma região, os gados de Jacó e os gados do seu tio, não haveria recurso suficiente para isso. Então Jacó decide pegar tudo que é seu e voltar então para a sua terra. E assim faz, peregrina de volta para casa, e até que um dos seus servos o encontra e diz que está vindo de encontro dele o seu irmão Esaú, com mais ou menos 400 homens. E aí Jacó é tomado por um medo, por um pânico, entra em crise, né? O que é crise? Crise é esse momento onde você não tem mais controle da situação, não consegue administrar a situação, você está com medo, você está ansioso, você perde o seu sono, você não consegue raciocinar direito e as coisas, você sabe que alguma coisa vai acontecer e que está fora do seu controle, você não pode fazer mais nada. Isso prejudica você, prejudica outras pessoas, machuca você, machuca outras pessoas. Então você está passando por uma crise, certo? E aí eu quero ler um texto, porque eu li uma vez que crise é uma chance. Toda vez que você passa por crise, você tem uma chance. Isso fez muito sentido para mim. Até porque, recentemente, estou passando por uma grande crise pessoal. E antes de eu descobrir essa frase, antes de eu ler isso, eu já tinha percepção, eu sempre tive a percepção de que crise é uma grande oportunidade, uma grande chance. Recentemente, há uns 2, 3 anos atrás, meu pai foi acometido por uma crise de saúde, onde ele foi diagnosticado com câncer na próstata, e ele teve que fazer muito tratamento, muita quimioterapia, muita radioterapia, isso detonou ele, acabou muito com ele fisicamente, psicologicamente, foi abalado, mas eu sempre enxerguei nisso uma chance de mudança, uma chance de se tornar uma nova pessoa. E isso acontece muito quando as pessoas passam por crise, quando elas têm a percepção de que é uma chance de mudança, uma chance de fazer novo, ela encara a crise e ela supera a crise. Então, vou ler aqui o texto de Jacó, que faz muito sentido para mim e eu creio que fará muito sentido para você. E poderá ajudar muitas pessoas a passarem por crises. Certo? Bom, vamos lá. Se quiser me acompanhar, uma leitura e abrir a Bíblia no capítulo 22 de Gênesis, no capítulo 32 de Gênesis, eu vou ler a partir do verso 22, ok? Então diz assim: E levantou-se aquela mesma noite, Jacó já retornando, né? E tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o vale de Jaboque. Bom, Jacó não apenas casou-se com Lia e Raquel, teve filhos com ela, mas também com suas servas, tá? Por isso, 11 filhos, e depois vai nascer o 12º filho, que é José. Bom, filhos homens, tá? Porque Jacó teve mais filhos, teve mais filhas mulheres, só que não são contabilizados aqui no texto, na narrativa bíblica. E os fez passar o ribeiro, e fez tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, um homem, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando contra ele. E disse: Deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, o homem disse, né? Qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse o homem: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Bom, Jacó então chamou aquele lugar de Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva, não pereci.
Então aqui Jacó, tem a narrativa de Jacó lutando com um homem, em outras traduções, vai dizer que é um anjo do Senhor. Se você perceber, esse anjo do Senhor vai estar com letra maiúscula, que é ah, um apontamento para que esse anjo do Senhor é de fato o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, toda vez que aparecer na sua Bíblia a palavra no Antigo Testamento, anjo do Senhor com letra maiúscula, é uma indicação de que ali esteve Jesus Cristo, certo? O Filho de Deus. Bom, e por que esse texto fala muito comigo a respeito de crise? Porque assim como Jacó, nós também temos uma chance de mudar quando passamos por crise. Primeiro porque temos uma chance de encontrar conosco, encontrar consigo mesmo, encontrar comigo. Toda vez que eu passo por uma crise, eu tenho uma chance de ter um encontro comigo. Toda vez que você passa uma crise, é uma chance de você ter encontro com você. Porque em algum momento você se perdeu. Em algum momento a sua alma se perdeu, em algum momento algo aconteceu com você, em algum momento houve uma fuga de identidade, em algum momento você vai ter que enfrentar novamente a realidade a qual você tentou fugir. Então é bom ter um encontro consigo mesmo, é bom você se reservar, é bom você conversar consigo mesmo. Pouquíssimas pessoas têm esse hábito de conversar consigo mesmo. Como diz o salmista, não vou lembrar qual é o capítulo agora, mas que diz: Ô minha alma, por que se perturbas? Ah, e ali há uma conversa entre a pessoa e essa voz que fica na consciência da pessoa. Engraçado que, filosofando, né, quem é a pessoa? É a pessoa que está escutando a voz? É a pessoa ou é a voz que está falando? Entende? Então é bom você ter um encontro consigo mesmo, entender quais são os princípios que você quebrou, aonde você se desviou, aonde sua alma parou. Tem pessoas que estão com a alma parada há 30, 40 anos atrás, quando era criança, quando o pai fez algo, a mãe fez algo, o irmão, o tio, enfim, e está com a alma parada. Então tem que trazer essa alma de volta para o tempo agora e fazer as perguntas que são necessárias e refletir naquilo que é necessário. Porque só pode haver uma chance de mudança, só conseguem superar uma crise aquele que realmente tem um encontro consigo mesmo. Da mesma forma que Jacó teve um encontro aqui. Aqui vai dizer que Jacó, ele estava no Vale de Jaboque e ele ali tem um encontro, não apenas com Deus, mas um encontro consigo mesmo. Ah, uma voz que diz a ele sobre tudo que ele fez, inclusive o seu próprio nome, né? Vai corroborar com isso. Antigamente era comum colocar o nome da pessoa de acordo com uma situação vivida. E ali colocar o nome de Jacó, que significa enganador, usurpador. E ele vai crescendo, então, enganando as pessoas. E é preciso ter esse encontro e perceber, ter a percepção do que foi feito, do que eu fiz, do que fizeram comigo, do que eu preciso me arrepender. E aí você realmente tem uma chance de mudança. Porque quando passamos por uma crise, além de um encontro consigo mesmo, você tem a oportunidade, uma chance de se encontrar com Deus. Encontrar-se com o Senhor novamente. Entender aonde você errou, quais foram os princípios dele, a qual você cria e não colocou em prática, que você feriu os princípios e os valores de Deus. Uma chance de renascer novamente, renascer do Espírito, deixar que o Espírito Santo entre em você e te abençoe com um novo nascimento. Isso só é possível, essa chance, quando você tem uma percepção de encontrar consigo e aí se deixar novamente se encontrar com Deus ou Deus encontrar contigo. Porque na verdade é que Deus não se afasta de você quando você peca, quando você erra. O que faz você se afastar de Deus é a sua culpa. O seu pecado não tem esse poder de Deus se afastar de você. Se fosse assim, Deus não habitaria no homem, porque a todo instante nós pecamos. Então não é o pecado que afasta Deus de você, é a sua culpa por ter pecado que te afasta do Senhor. Então, se livra dessa culpa. Eu gosto muito de um exemplo, né, do Ed Renekiewicz, que vai dizer que a culpa é como se fosse, o pecado é como se fosse assim um,
um carbono, né? Que você escreve ali o nome do seu pecado e aí fica em várias vias, né? Aquele papel com carbono, quando você escreve e ele fica em várias vias. E é como se uma via ficasse com você, uma via fosse para Deus e uma via fosse nas mãos do diabo. E aí Deus recebe aquela via dele, dizendo assim, olha, o Alexandre pecou, fez isso. E Deus olha assim, tudo bem, isso aqui já me esqueci, já foi para o mar de esquecimento. Ele pega, rasga e simplesmente joga fora. E aí o diabo olha, recebe a via dele e vai te cobrar pelo pecado. E vai dizer na sua consciência, vai dizer na sua mente, vai dizer no seu espírito, na sua alma, que você pecou, que você errou, e aquela voz vai ficar te afortunando, te prejudicando ali. E aí você começa aí você lembra, pega o seu rascunho, porque você deveria ter rasgado a sua via, e não, você sempre olha e se lembra dizendo, é verdade, aqui eu pequei, eu mereço a punição, eu mereço o castigo, e aí isso começa a distanciar você do Senhor. Mas Deus nunca se distanciou de você. O que distancia você do Senhor é a sua culpa. Então livre-se da culpa, meu irmão, minha irmã. O sacrifício de Jesus na cruz não apenas pagou o seu pecado, mas retira toda a sua culpa. Então, você tem uma chance de encontrar-se com Deus novamente, se permitir encontrar com Deus. E uma crise te leva a uma oportunidade, a uma chance de encontrar com o outro, encontrar com as pessoas, encontrar com quem você machucou, encontrar com a sua esposa, encontrar com o seu marido, encontrar com o seu filho, encontrar com as pessoas a qual você feriu e poder reconstruir novamente uma relação, um relacionamento, reconstruir com o seu amigo uma nova amizade, a amizade novamente, enfim, você tem a oportunidade de se encontrar com as pessoas. Eu quero finalizar aqui esse estudo bíblico lendo o versículo 10 do capítulo 33, que diz assim: Então disse Jacó, e aí Jacó se encontra com seu irmão, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Porque é incrível como você, tendo esse encontro, superando uma crise, superando um momento difícil na sua vida, algo que você fez que te machucou, que fez você possivelmente se afastar dos princípios de Deus, se afastarem de Deus, e se afastarem de pessoas e fazer com que pessoas também ficassem machucadas. E é interessante que as pessoas também possam ter esse encontro, mesmo aquelas que foram machucadas, porque Esaú não chega até Jacó com sangue nos olhos. E Esaú chega pacificado, Esaú chega com paz no coração e vai e corre e agarra o seu irmão. E aí Jacó vai dizer, olha, eu vejo você como se eu estivesse vendo o próprio Deus. Então, crise sempre é uma chance. Encara suas crises sempre como uma chance de se reencontrar, uma chance de encontrar com o Senhor novamente e renascer novamente do Espírito, e uma chance de encontrar com as pessoas e reconstruir todas as relações. Uma vez uma amiga minha me disse que não existe o arrependimento sem o perdão. Se você se arrepende de fato, você recebe o perdão como graça de Deus, pela graça de Deus, como presente do Senhor. Não apenas o perdão dele, mas também o perdão das pessoas. E a partir disso, essa minha amiga diz que não existe o perdão sem a redenção. Então a redenção vem. E aí você tem a oportunidade de reconstruir tudo de novo. Agora, com o terreno limpo, com o terreno encharcado, num, no, numa nova relação, onde Deus te abençoa, onde Deus derrama as bênçãos sobre você, onde as mãos do Senhor estão novamente sobre a sua cabeça. E você, não é que elas não estiveram antes, mas você não sentia, e agora você passa a sentir. Certo? Espero que esse estudo, essa mensagem bíblica, possa alcançar mais pessoas. Eu conto com você para isso, para você poder compartilhar essa mensagem a muitas pessoas que talvez estejam passando por crises, seja lá o que tenham feito, né? Quais são os erros, os equívocos da vida, mas sempre tem uma nova oportunidade, sempre tem uma chance.
tá bom? Deixa aí nos comentários aí embaixo o que você achou, se você gostou, como Deus falou com você através de mim e alguma sugestão para que eu possa fazer novos vídeos, novas mensagens bíblicas. Tá certo? Deixa aqui um grande beijo no seu coração, que Deus te abençoe e nós nos vemos então numa próxima oportunidade. Um grande abraço, fiquem com Deus.